Depois de vários incidentes de segurança e vazamentos de dados com o LastPass, fica a pergunta: qual o melhor gerenciador de senhas para 2023? Usar um gerenciador de senhas é uma das coisas mais fundamentais para ter segurança online, mas não basta só usar qualquer um, senão casos iguais ou até mesmo piores que o LastPass podem repetir. E também não é só usar um gerenciador de qualquer jeito, é preciso também ter alguns cuidados. No vídeo de hoje vamos entender o cenário de gerenciadores de senhas e analisar as características de segurança e de privacidade. Suas senhas podem ser muito mais fracas do que você imagina, e sem um gerenciador de senhas, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Isso porque é preciso ter alguns cuidados na hora de criar senhas para evitar que elas sejam descobertas facilmente. Nessa imagem, temos o tempo que leva para um hacker descobrir a sua senha. Algumas podem ser descobertas imediatamente ou em algumas horas ou minutos. E por isso, existem algumas regras de ouro para a criação dessas senhas. E a primeira delas é: crie senhas longas. Por quê? Porque quanto mais longa for a sua senha, mais difícil será de quebrá-la. Ela deve ter no mínimo, 16 caracteres. A segunda característica é criar senhas únicas. Primeiro que vazamentos de dados acontecem. E se a senha de um site que você possui o cadastro acabar sendo exposta, é muito provável que criminosos tentem utilizá-la em outros sites ou em outros aplicativos. E por isso que é importante ter uma senha para cada site e para cada cadastro. A terceira regra é usar senhas aleatórias. Isso faz com que a sua senha seja mais imprevisível, aumentando também a sua complexidade. Tentar fazer com que cada uma das suas senhas seja aleatória, única e extensa sem um gerenciador de senhas não é viável. Isso porque, por mais que você invente todas as suas senhas, geralmente elas serão menos seguras do que uma gerada por esses gerenciadores. Quando você tenta armazenar as senhas de cada cadastro sem um gerenciador, você também pode ter algum problema com a segurança delas. Isso porque um bom gerenciador vai criar um banco de dados criptografado, impedindo que suas senhas sejam acessadas por qualquer um. E por isso que armazenar senhas em planilhas, blocos de notas, post-it ou qualquer outro método que não seja em um gerenciador de senhas não é recomendado. E assim que tentamos aplicar essas três regras, fica fácil perceber que você não precisa saber ou decorar todas as suas senhas de todos os cadastros online, mas sim que você precisa de um lugar seguro para armazenar todas as suas contas. E para acessar esse lugar seguro, ou seja, esse cofre, é preciso também que você siga essas três regras de ouro. Ou seja, você precisa ter uma senha única, aleatória e extensa. Porque não adianta muito tentar proteger o interior do castelo e não proteger a entrada. Tem uma tirinha do XKCD que explica muito bem como criar boas senhas que sejam fáceis de se lembrar e que podemos usar principalmente como senha de um cofre de senhas. E eu vou colocar essa tirinha aqui na tela. É muito comum, na hora de criar uma senha, que a pessoa tente escolher uma palavra e comece a substituir por caracteres especiais. E aqui a pessoa escolheu a palavra trovador e foi fazendo algumas substituições, colocando uma letra maiúscula, letra minúscula, alguns caracteres e um número. Só que esse padrão, palavra, caractere especial e um número, acaba sendo muito mais fácil para um computador adivinhar a senha em um ataque de brute force, ou seja, um ataque de força bruta, devido à baixa entropia. E fica pior, a memorização pode ser um desafio, porque pode não ser fácil lembrar qual era a letra maiúscula ou qual foi substituída aqui por um zero. E o que a tirinha sugere é que sejam escolhidas palavras comuns de maneira aleatória, o que garante uma maior entropia e também é bem mais fácil de memorizar. E por isso que aqui na tirinha ele escolhe 4 palavras do idioma inglês e faz a sua senha com essas 4 palavras em seguida, porque ela terá um pouco mais de entropia do que esse método aí substituindo caracteres especiais e palavras e assim por diante. A EFF possui um guia que ensina a gerar senhas através de uma sequência aleatória de 6 palavras. Eu vou deixar esse guia aqui na descrição, ele está em inglês, mas a ideia é bem simples, tá? Para escolher uma palavra de maneira aleatória, você vai precisar jogar aí 5 dados ou um dado 5 vezes. E daí, de acordo com o resultado que sair, é só buscar na lista e você vai descobrir a palavra para sua senha. Assim, você vai precisar repetir esse processo até ter 6 palavras que vão ser a sua nova senha mestra.
Mas, Pio, por que fazer esse processo? Então, isso acontece porque nós humanos temos dificuldade de lidar com a aleatoriedade. E pode acontecer que, por mais que você ache que está escolhendo uma palavra de maneira aleatória, na verdade, não está. Pode ser que você escolha palavras comuns ou crie uma sequência muito fácil. Inclusive, para quem já criou uma carteira, por exemplo, na Monero, Zcash ou em outras criptomoedas, já percebeu que também são geradas uma série de palavras-chave, porque a ideia é exatamente a mesma: gerar uma chave com alta entropia. E o que muda é a quantidade de palavras. Mas calma que com 6 palavras aleatórias você já tem 77 bits de entropia, que pode levar aí a milhares de anos ou mais para que um ataque de brute force, um ataque de força bruta, descubra a sua senha. E se você quiser adicionar mais palavras, você também estará adicionando para cada palavra 12.9 bits de entropia. Então se você quiser adicionar, você pode usar 8, 9, 10 ou até mesmo mais para ter mais entropia aí na sua senha. Beleza, então é só seguir essas regras para ter e usar uma senha mestra segura no seu gerenciador. Mas só fazer isso é o fundamental, mas não o suficiente para proteger as suas senhas. E se o seu computador ou seu celular for infectado com um keylogger? Não adianta muito ter uma senha forte se ela for capturada. E aí que é importante que o seu gerenciador de senhas tenha suporte à autenticação de 2 fatores. E qualquer gerenciador de senhas que não tenha suporte à autenticação de 2 fatores pode descartar que não é bom em segurança. Você pode habilitar essa autenticação de 2 fatores com aplicativos como, por exemplo, o Aegis Authenticator, que é open source, ou utilizar autenticadores físicos, por exemplo, o YubiKey, que é uma chave de autenticação via hardware. Esses autenticadores acabam sendo um pouco mais seguros do que o de software, porque por mais que um atacante tenha acesso à sua senha mestra do gerenciador, pelo segundo método de autenticação, ou seja, pelo método físico, ele também vai precisar ter acesso físico à sua chave de segurança, o que acaba dificultando muito mais esse ataque. Então, independentemente do gerenciador que você escolher, garanta que esses 2 passos estejam feitos, ou seja, que você tenha uma senha mestra forte, considerando aquelas 3 regras que nós já comentamos, e também que ele tenha suporte à autenticação de 2 fatores, para que você possa proteger as suas senhas. E para a maioria das pessoas, executando apenas esses 2 passos, você já terá uma melhora muito grande e significativa na sua segurança digital. Escolhendo gerenciadores de senhas. Existem vários gerenciadores no mercado e muitos são bem populares e outros nem tanto. Mas como escolher o melhor gerenciador de senhas para você? Por ser um software que vai guardar todos os cadastros da sua vida online, é importante que ele seja um serviço confiável. E confiança aqui é a palavra-chave. Primeiro que precisamos identificar fatores que mostram que um software é confiável e que o projeto ou a empresa está empenhada em continuar melhorando a segurança desse software. Mas, Pio, que fatores são esses? Coisas como auditorias e análises independentes de segurança, programas de bug bounty e, idealmente, que ele seja open source e que tenha um grande interesse de pesquisadores e desenvolvedores. Ser somente open source não garante que um software seja seguro, mas é importante usar softwares open source desde que eles estejam ativos e possuam uma comunidade grande avaliando o código. Também tem um quarto fator, que é o histórico de segurança. É importante entender se já houve vazamentos de dados, vulnerabilidades graves, se as senhas foram vazadas e quais foram as posturas da empresa quando houve ou quando houveram esses incidentes de segurança. Um outro fator que é bom estar definido, e isso vem com a criação da modelagem de ameaças, que é a escolha entre um gerenciador online ou offline. O gerenciador offline, ele armazena as senhas localmente no seu dispositivo. O legal dessa abordagem é que você não deixa as suas senhas em um servidor de terceiro, e para acessar o seu cofre, você não precisa da internet, porque ele está salvo com você, está salvo no seu dispositivo. Já um gerenciador online acaba sendo mais conveniente, porque você pode ter acesso às suas senhas do seu celular, do computador, do seu notebook, ou seja, de qualquer dispositivo, por causa da funcionalidade de sincronização. Na minha opinião, um gerenciador online acaba sendo mais adequado para a maioria das pessoas. Isso porque a sincronização acaba sendo feita de maneira automática. Daí você não precisa se preocupar com a versão do banco de dados em cada dispositivo ou as outras complicações que podem surgir aí em softwares offline. Essa sincronização também não precisa ser feita obrigatoriamente
obrigatoriamente somente com os servidores do gerenciador. Você também pode fazer o self-host do seu, ou seja, hospedar o seu próprio servidor online de gerenciamento de senhas. Um bom gerenciador de senhas também vai implementar o que chamamos de conhecimento zero, o Zero Knowledge, que significa que as senhas serão criptografadas no seu dispositivo antes de enviar para o servidor. Assim, o gerenciador não vai saber quais são suas senhas e, caso ele esteja comprometido, nem funcionários e nem mesmo criminosos terão acesso aí às suas contas e aos seus cadastros. É claro que só por ser online também teremos outras preocupações. Recentemente, o Bitwarden tem sido atacado por campanhas de anúncios fraudulentas para redirecionar os usuários para sites falsos, para sites de golpes. E algumas dessas campanhas não focam somente em apenas capturar a senha mestra, mas sim capturar e-mails, capturar códigos de Two-Factor Authentication e outros dados identificáveis. E por existirem considerações nos dois lados, para algumas pessoas um gerenciador online vai ser mais adequado, para outras não. E aqui é com você. E agora vamos falar de alguns gerenciadores e vamos começar com um que passou por maus bocados recentemente, que é o LastPass. Apesar de ser muito popular, o LastPass passou por vários incidentes graves de segurança e entrou para a fila dos não recomendados. Em 2015 sofreu um grande vazamento de dados e em 2022 criminosos tiveram acesso à infraestrutura do LastPass e conseguiram ter acesso a diversos dados pessoais, páginas acessadas pelo navegador, e-mail, número de telefones, cartões de crédito e também conseguiram copiar o cofre de senhas de todos os usuários. E por esses e por diversos problemas de segurança, eu não recomendo o LastPass. E tem mais, o LastPass é um software de código fechado. Eles afirmam que fazem auditorias de seguranças regulares, mas nenhum desses relatórios, nenhuma dessas auditorias estão disponíveis publicamente. O aplicativo para Android deles também vem recheado ali de diversos rastreadores de uma empresa de marketing e analytics chamada Segment, mas também com diversas permissões super esquisitas, como acesso ao microfone e acesso a outras coisas que não fazem o menor sentido. Então, deixando o LastPass para trás, agora vamos falar sobre os melhores gerenciadores recomendados. Começando com o gerenciador online, temos o Bitwarden. O Bitwarden é totalmente livre e open source, com diversas funcionalidades e está no meu top 1 de gerenciadores online. Ele é bem simples de se usar e também tem vários recursos de segurança. Você pode usar ele no navegador com uma extensão, pelo aplicativo desktop no seu computador ou no seu celular, podendo ter todas as suas senhas sincronizadas em múltiplos dispositivos. E se você quiser, também pode hospedar o seu próprio servidor Bitwarden para ter todas as funcionalidades e ter total controle dos seus dados. E falando sobre planos, aqui no Bitwarden temos 3 planos. Um plano gratuito, com todas as funcionalidades básicas, e um plano premium, com funcionalidades adicionais, como o uso de chaves de segurança, 2FA, e também temos o terceiro plano, que é o plano familiar, que vem aí com o suporte até 6 usuários. Aqui as funcionalidades premium com certeza valem a pena e você pode pagar esse plano ou fazer o self-host para desbloqueá-las, tá? O Bitwarden passa por auditorias e análises independentes de segurança regularmente e todas podem ser acessadas também lá no site oficial. E falando em privacidade, o Bitwarden no aplicativo da Play Store acaba utilizando um módulo do Google para a entrega de notificações e sincronização de senhas chamado Firebase. Eles também usam um módulo do Microsoft Visual Studio para analisar crashes e bugs do aplicativo. Você pode desabilitar isso dentro do aplicativo ou pode instalar a versão da F-Droid que mostrei nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, e por lá não temos esses módulos proprietários dentro do aplicativo. Essa versão acaba sendo perfeita para você que quer ter um ótimo gerenciador de senhas sem ter essas comunicações aí com as Big Techs. Independente da versão que você escolher, o Bitwarden é um ótimo aplicativo que equilibra muito bem conveniência e privacidade, oferecendo uma ótima experiência com pouquíssimas configurações. E ele também te dá a possibilidade de ter total controle sobre tudo, tá? Você pode hospedar tudo no seu próprio servidor e aí você tem o seu próprio gerenciador com as melhores funcionalidades e todas as funcionalidades premium habilitadas. E agora vamos falar sobre o melhor gerenciador de senhas offline e eu tô falando do KeePass XC. O KeePass XC é um software livre, open source e está no meu top 1 de gerenciadores offline. Comparado com o Bitwarden, o KeePass XC acaba sendo um pouco mais complexo. E isso porque ele dá um pouco mais de liberdade ao usuário e você também pode fazer ou pode precisar fazer algumas configurações adicionais. E por ser um gerenciador offline, ele armazena tudo localmente, ou seja, o banco de senhas no seu dispositivo. E o
aplicativo não depende de nenhum servidor ou de serviços externos para funcionar. Todas as funcionalidades para gerenciar suas senhas, como armazenamento, criação e recuperação, são executadas somente no seu dispositivo. E essa é uma das grandes vantagens. Você tem uma camada adicional de segurança, porque o banco de senhas, ou seja, esse banco de dados, não vai ter nenhum contato com a internet. Assim, você acaba reduzindo muito drasticamente a probabilidade de ataques e interceptação desses dados. Se essas são preocupações válidas na sua estratégia de segurança e de privacidade, ou seja, se você tem uma modelagem de ameaças mais elevada, o KeePass XC é o mais recomendado para você. Lembrando que usar ferramentas mais complexas não significa estar mais seguro. É importante também saber configurar e usar essas ferramentas para ter uma segurança, para aproveitar, na verdade, dessa segurança adicional. E um ponto de atenção com o gerenciador offline é a sincronização entre dispositivos. Aqui não temos nenhuma ferramenta de sincronização automática, porque, obviamente, ele é offline. Então cabe a você lidar com isso, né? Você tem a opção de sincronizar, sim, esse banco de senhas utilizando algum serviço de armazenamento em nuvem, como, por exemplo, o Nextcloud. Daí você pode deixar, por exemplo, numa pasta sincronizada, e aí você vai conseguir fazer a leitura desse banco de senhas em outros dispositivos. Lembrando que esse método não é 100% como um gerenciador online, porque podem acontecer problemas de sincronização ou no versionamento desses arquivos. E uma dica aqui é que sempre você feche o aplicativo quando você não estiver utilizando, ou seja, sempre feche o gerenciador quando você não estiver utilizando, assim você evita esses problemas aí de sincronização. Falando em integração, aqui temos extensões do KeePass para navegadores como Chrome, Brave e Firefox. Assim você pode ter essa função também de auto-preenchimento, assim como o Bitwarden também traz. E falando em segurança, o KeePass XC ainda não foi auditado formalmente por uma empresa. Isso porque ele é um projeto mantido inteiramente pela comunidade por doações. Os desenvolvedores comentam que uma auditoria de segurança possui um preço considerável e por isso que eles não conseguiram contratar uma ainda. O software atualmente é totalmente open source e possui um grande interesse da comunidade e sempre está sendo atualizado e implementando novas atualizações de segurança. Você também já deve ter visto outros gerenciadores com nome parecido com o KeePass XC. Ele veio de um projeto original chamado KeePass, que foi criado somente para Windows. O KeePass X foi um fork que abriu esse leque para a instalação do KeePass no Linux e no macOS, porém acabou não tendo mais atualizações, ou seja, não sendo mais mantido. Daí foi feito um fork e criado o KeePass XC, que agora mantém tudo isso atualizado, mantendo o suporte para Linux, macOS e Windows, e também você tem aplicativos para Android que fazem a leitura aí do formato do banco de dados, do formato do KeePass. E é isso aí, pessoal. Pensou em gerenciador online, eu recomendo sempre o Bitwarden, e pensou em gerenciador offline para senhas, temos o KeePass XC. Se esse vídeo aqui foi útil para você, não se esqueça, antes de ir, deixa seu like aqui, verifique a sua inscrição aqui no Privacy Map, deixa seu comentário também para poder ajudar no algoritmo, beleza? A gente se vê em um próximo vídeo, muito obrigado, valeu e até mais!